Olá pessoal, hoje daremos início ao nosso curso de Aeronaves e Motores, Conhecimentos Técnicos, um curso de grande relevância para quem vai fazer o curso de piloto privado e piloto comercial. Nós sabemos que a aviação é uma área extremamente técnica, então nós temos que conhecer esse assunto aqui em profundidade. Não é um curso curto, ele tem bastante conteúdo, mas nós iremos aula após aula passando todos esses conhecimentos para vocês. E no final dele nós vamos estar aí campeões dessa matéria, né? Dando show, né? Vamos então começar? Simbora, vamos lá. Vamos inicialmente falar sobre aeronaves, né? Conceito de aeronave, classificação de aeronave, né? Muito bacana. Vamos lá avançando. Então, para a gente começar a conceituar a aeronave, então, aeronave é todo aparelho capaz de se sustentar e de navegar no ar, né? Então, ele tem que ter essas duas características. Ele tem que se sustentar e tem que se deslocar no ar. E eles são classificados, as aeronaves elas são classificadas em dois grupos, aeróstatos e aeródinos, né? Então, o aeróstato já são o quê? São os mais leves que o ar, né? São aeronaves baseadas no princípio de Arquimedes, né? Então, nós temos nesse grupo dos aeróstatos, nós temos aí o balão e também temos o dirigível, né? Com uma diferença boa entre eles, né? Porque o balão ele é mais leve que o ar, obviamente ele com uma massa de ar aquecida, que vai ser mais do que o do ar ambiente, mais leve que o do ar ambiente, ele vai subir e ele vai se deslocar. Mas vai se deslocar para onde? Ele vai se deslocar para onde o vento levar, porque o balão ele é extremamente dependente do deslocamento do vento, né? Então, se o vento vai para leste ou vai para oeste, ele vai para onde o vento levar, que é uma situação diferente do dirigível, porque o dirigível, como o próprio nome diz, ele tem dirigibilidade. Então, para isso acontecer, ele tem que ter motores, ele tem que ter propulsão, ele tem que ter um leme, ele tem que ter e tem normalmente uma espécie de uma cabine de comando com um instrumental para ele poder fazer isso. E ele é da década, na realidade, da década de 20, da década de 30, quando foi o apogeu dos grandes dirigíveis, né? E principalmente na Alemanha, nós tivemos aí o Graf Zeppelin, nós tivemos o Hindenburg, que acabou se acidentando num momento de atracação em New Jersey, chegando de uma viagem transoceânica, né? Então, os dirigíveis da época, eles fizeram inclusive volta ao mundo, né? Se deslocavam muito baixo, se deslocavam com pouca velocidade, mas se deslocavam, né? E levavam, tinha uma estrutura com bastante conforto, né? Só que sempre usando muitos tripulantes e poucos passageiros, né? Então, o Zeppelin, por exemplo, ele chegava a levar 40 tripulantes para 30 passageiros. Então, é assim, economicamente, financeiramente, não, é o tipo do modelo aqui, meio questionado, né? Tá bom? E aqui vamos passar, então, para os aeródinos, né? Os aeródinos, eles podem ser classificados de asa fixa, né? E de asas que também elas circulam, como os helicópteros, né? Como os girocópteros, que são assim, né? Então, chamados de asas rotativas, né? Então, nós temos, vamos ver aqui os aeródinos de asa fixa. Nós temos a figura muito conhecida, que é o nosso avião, e também temos a figura do planador. A diferença entre eles é que, na maioria dos casos, o avião ele tem uma propulsão própria, o planador não tem uma propulsão própria, exceto os motoplanadores, né? Mas o planador ele pode sim ser rebocado, ele é levado até uma determinada altitude, e nessa altitude então ele é solto, e aí ele vai buscando as térmicas e vai então tentando permanecer o máximo de tempo possível em voo, e existe inclusive campeonatos de distância, né? Planadores que se deslocam por grandes distâncias, sempre aproveitando as térmicas e tentando chegar ali. O avião, tanto o avião quanto o planador, eles usam o princípio de Newton, né, terceira lei de Newton, e o princípio de Bernoulli, né, que é exatamente o lance da sustentação sendo gerada no extradorso, na parte de cima da asa, pelo deslocamento do fluido, que nesse caso é o ar, né? Então, a pressão debaixo da asa ela é maior, a pressão em cima é menor, e obviamente existe então um movimento de baixo para cima, que é exatamente a tal da sustentação, que é a sustentação que faz o avião voar, né?
E aqui nós temos o aeródromo de asas rotativas, né? Que temos, então, nessa ilustração, a figura do helicóptero e do autogiro, né? Então, a gente vê que o helicóptero ele tem um rotor principal, ele tem um rotor de cauda, obviamente, ele girando, ele acaba criando um prato de sustentação ali, né? Uma superfície, né? Que, obviamente, ele, pelo sentido de direção, ele gera um torque, e esse torque ele tem que ser contrabalançado com o rotor de cauda. É uma máquina extremamente flexível, pousa em qualquer lugar, muito bom, muito bem usado para missões de resgate, plataformas marítimas, isso daí tudo ele tem muito emprego, ele é muito versátil, né? Muito usado no transporte de passageiros nos grandes centros, como Nova York, como São Paulo, né? Aliás, São Paulo é o segundo centro de helicópteros do mundo, né? O primeiro é Nova York, o segundo é São Paulo, né? E nós temos o autogiro, que o autogiro a gente pode ver aqui, ele tem um rotor, mas ele tem um motor atrás com uma hélice que faz o deslocamento para frente, né? O helicóptero, ele para fazer o deslocamento para frente, ele inclina o plano do rotor dele, desse prato que é criado, e desloca para frente. Se inclinado para trás, desloca para trás, para os lados, lado esquerdo, lado direito e por aí vai, né? Tá bom? Pessoal, o avião, ele basicamente a gente pode dividir em três grandes grupos, né? Então nós temos o primeiro grupo, é a estrutura. Então a estrutura o que é? É a fuselagem, é a asa, é a empenagem, como nós estamos vendo aí nessa figura, né? Nós temos aí um avião, um monomotor, né? Motor a explosão, o grupo motopropulsor é o motor a explosão com hélice, né? Cabine para um piloto. Então ele tem uma fuselagem, ele tem a asa, dentro da asa estão armazenados os tanques de combustível, tem a empenagem, né? Então ele tem a estrutura dele que basicamente não diferencia de avião para avião. O que diferencia são os tamanhos e a complexidade, mas todo avião tem fuselagem, todo avião tem empenagem, basicamente, 90%, e todo avião tem asa, né? Não estamos falando aí de asas voadoras, dessas coisas assim. E todo avião tem sistemas bem simples, como no caso de um Cessna 152, por exemplo, que é quando a gente aprende a voar, para sistemas extremamente complexos, que é dos aeronaves de grande porte, Airbus 350, Airbus 380, Boeing 737, 747, 777 e por aí vai, né? Então, nós temos sistema de combustível, sistema de pressurização e ar-condicionado, tem N sistemas dentro de um avião, dependendo do nível de complexidade desse equipamento, né? Então, pessoal, olha, esse aqui foi uma introdução, material bacana, muito leve, né, que apresentei aqui para vocês. E aqui nós temos aí nas nossas 18 aulas aí, agora daqui a pouco nós vamos passar para... Amanhã estaremos passando aí para a segunda aula e assim vamos avançando, né? Bacana, obrigado pela atenção e um bom dia a todos, tá?